Bom dia a todos. É sempre um grande regozijo e desvanecimento estar aqui perante a OAB. Não é segredo para ninguém que é um dos locais, um dos palcos em que mais gosto de falar na Ordem dos Advogados do Brasil, porque são vocês que fomentam e trazem as discussões até nós para que possamos julgar, seja sem reserva de plenário, desembargadora, ou até mesmo com reserva de plenário lá para os desembargadores. A única vantagem, talvez, que um juiz de primeiro grau tenha é essa falta da reserva de plenário, né? No particular, inclusive, desembargadora, acerca do seu tema, da terceirização, estive recentemente lendo uma obra muito boa de dois jovens sonhadores e empenhados, um livro de terceirização pela LTR, depois mandarei lá para o gabinete da senhora, tá bem? Bom, meus amigos, aqui estão os meus contatos, muitos de vocês já possuem, né? Eu alimento as redes sociais basicamente com o Instagram. Meu contato funcional, digamos, em termos corporativos, aulas, o WhatsApp. Essa a carteira de trabalho que ainda é azul, porque há uma proposta de que ela seja verde e amarela, sabe lá como, né? E o que eventualmente se possa ter em seu bojo. Recebi algumas mensagens privadas questionando o porquê da falta de sorriso aqui nesse momento e gostaria de responder a todos que se deve, aqui uma nota de utilidade pública, ao falecimento de um senhor que teve uma vida sofrida, teve uma vida difícil, cometeu erros, mas acima de tudo foi um sonhador em prol do bem social. O nome desse senhor se chama Ministério do Trabalho. Na verdade, se encontra em estágio terminal, respirando por aparelhos. Muito embora alguns possam imaginar que é uma simples incorporação de uma pasta em outra, me parece que esse é um sinal, é uma demonstração, é um ato que revela algumas coisas, né? E recordo-me na minha atuação, ainda que breve, há 5 anos como juiz do trabalho apenas, de 2 situações em que o Ministério do Trabalho pôde atuar de maneira muito efetiva. Uma delas em oficinas de costura, nos chamados sweatshops em São Paulo, o trabalho de pessoas, né, estrangeiros em situações irregulares, e também a interdição da coleta de lixo no município de Itapeva, onde estive lá substituindo o juiz titular. E a coleta de lixo foi interditada porque aqueles seres humanos não tinham condições mínimas de trabalho. A coleta de lixo foi interditada por um auditor fiscal do trabalho. Não havia uniforme, não havia EPI, não havia qualquer proteção, andavam em caminhões na rodovia segurados pelos estribos e em uma solução consensual, que acho que é sempre muito bem-vinda, consegui, junto ao prefeito lá do município e junto ao Ministério do Trabalho, chegar a uma solução dialogada, com construção, inclusive, de vestiários, porque eles precisavam sair da coleta de lixo e ingressar em ônibus, as pessoas se afastavam pelo odor, obviamente, que tinham. Então, se pactuou a construção de vestiários, a elaboração de programas de prevenções de riscos ambientais, dentre outras situações. O Ministério do Trabalho tem uma estrutura orgânica e funcional hoje muito tímida, muito precária. Conversei certa feita com 2 auditores de São Paulo e eles me confidenciaram que eram somente 2 para cuidar do trabalho em condição análoga de escravo no município de São Paulo. 2 auditores apenas, 2 auditores fiscais do trabalho. Vejam que era uma estrutura tímida. E agora eu me questiono, será que vai haver disponibilidade material, veículos? Será que haverá um fortalecimento de condição incorporando essa tímida pasta em outra? Me parece que a resposta é óbvia, né? Que as condições serão mais precárias para o trabalho desses auditores. Além disso, uma questão muito relevante é que o Ministério do Trabalho ele é umbilicalmente ligado à Fundacentro, responsável pela edição das normas regulamentadoras, que, aliás, estão defasadas aí há cerca de 30 anos e geram hoje muitas das discussões, como ilustrativamente a situação de trabalhadores em lava-jato. A utilização, né, daqueles instrumentos de trabalho provoca uma umidade apta a caracterizar a insalubridade. A ANR não lidava com essas situações naquela época em que foi editada. E nós temos jurisprudência em um sentido e jurisprudência em outro.
Se porventura for ajuizada uma reclamação trabalhista e o entendimento que venha a prevalecer em primeira e em segunda instância, seja em um dado sentido da improcedência, terá que se descontar de verbas rescisórias? Bom, essas temáticas são apenas alguns aperitivos para reflexão, né? Nós podemos ter várias perspectivas. Era só esse registro aí, tá bem, meus amigos? Aqui, brevemente, alguns acontecimentos que já tivemos no bojo da reforma trabalhista, não vou aprofundar sobre eles, apenas mencionar, já que já foram objeto de tratamento específico, o julgamento da ADI 5794, da contribuição sindical, como o professor Otávio Pente Silva mencionou, que o Supremo entendeu pela constitucionalidade, mas nós temos a discussão acerca da possibilidade de contribuição negocial, inserindo eventualmente uma negociação coletiva, né, em uma Assembleia Geral convocada, a possibilidade de desconto de todos, já que todos vão se beneficiar da norma coletiva. Temos o início do julgamento da DI 5766, acerca da justiça gratuita. Enquanto isso, o nosso Tribunal Regional, aqui em seu âmbito, declarou a inconstitucionalidade pelo seu pleno, no caso da situação de beneficiário da justiça gratuita, que venha a ter a improcedência de que ele, na verdade, tenha que pagar custas, aquelas situações, aqueles dispositivos trazidos pela reforma trabalhista. Temos o que nos interessa aqui, a instrução normativa número 41 do Tribunal Superior do Trabalho e a recomendação número 3 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. A portaria 349 do Ministério do Trabalho e Emprego, ela traz trechos da medida provisória 808 de 2017, notadamente no que se refere ao trabalho autônomo e também ao contrato de trabalho intermitente ou salário Kinder Ovo, como também vocês já tiveram conhecimento, já conhecem o porquê. Bom, tivemos ainda a segunda jornada da ANAMATRA, a segunda jornada do CONAMAT, que inclusive foi sediado aqui na capital mineira, em Belo Horizonte. Tivemos decisões regionais acerca da desnecessidade de liquidação dos pedidos. Aqui, mais uma vez, nosso atuante regional se manifestou em mandado de segurança, no sentido da desnecessidade de liquidação efetiva dos pedidos, apenas uma mera indicação de valores, uma estimativa, o que veio a ser também corporificado na instrução normativa número 41 e acalmou, de certa maneira, os ânimos nesse particular. A homologação de acordo extrajudicial, não tivemos ainda uma diretriz no âmbito da terceira região, mas a segunda região, por exemplo, tem essa questão já bem regulamentada. A inconstitucionalidade do pagamento de custas e honorários para beneficiários da justiça gratuita e a arguição de inconstitucionalidade do artigo 702.1f da CLT. Em virtude desse dispositivo que foi alterado na CLT, o Tribunal Superior do Trabalho não consegue fazer a modificação de suas súmulas. Primeiro, precisa declarar a inconstitucionalidade desse dispositivo para que possa fazê-lo, né? Esse dispositivo, numa análise muito sintética, me parece realmente inconstitucional, porque impede o tribunal de revisar a sua própria jurisprudência. Cabe, me parece, pelo artigo 96 da Constituição Federal, ao tribunal delimitar no seu próprio regimento interno os parâmetros de revisão e de consolidação da sua própria jurisprudência, sob pena de interferência de um poder no outro de maneira indevida. Esse gráfico é compartilhado também com o coautor, amigo, professor em conjunto, Rafael Miziara. Acredito que ele já tenha explorado esse gráfico com vocês, mas eu queria apenas consignar aqui a minha opinião da situação relativa à reforma trabalhista. Percebam que em dezembro de 2017, nós tivemos uma grande redução, e em novembro de 2017, um grande pico do ajuizamento de processos, maior até do que no começo de 2017, que ficava ali por volta de 160 e poucos mil processos. Nós tivemos ali um grande pico em novembro de 2017, obviamente porque as pessoas estavam receosas de como iria ser o cenário pós-reforma trabalhista. Então, houve um ajuizamento em massa. Em dezembro, obviamente, o primeiro mês em que nós tínhamos a reforma trabalhista em vigor, houve um natural receio, até mesmo pelo risco de ter que descontar de 13º e de férias um eventual pedido que fosse controverso. E aqui, para que não possa parecer algum discurso ideológico, que de fato não o eu sou daqueles juízes que aplicam litigância de má-fé quando entendo que deva ser aplicado para reclamante ou para reclamada.
eu faço nos dois polos do processo, mas a reforma trabalhista, a meu ver, parte de uma presunção. A presunção de que a improcedência se confunde com a litigância temerária. E nós temos situações dúbias, nós temos situações discutíveis, seja no aspecto fático, seja no aspecto jurídico. E ao dizer que deve descontar pura e simplesmente, se houver créditos a receber no processo, me parece que se está a punir uma litigância irresponsável que, a meu ver, não pode ser presumida. Já existe um instrumento próprio para esse caso, que é a litigância de má-fé. Pois bem, nós podemos perceber aqui, em 2018, que essa linha verde, né, que aí está azul, preta, enfim, nós temos uma crescente no ajuizamento dos processos. Uma crescente que, inclusive, já está quase assemelhada a janeiro de 2017. Ali, em maio, tivemos praticamente uma coincidência. Então, acredito que essa situação ela vem sendo conduzida a uma estabilidade. Acredito que vai haver aí talvez um número um pouco menor do que o começo de 2017, mas que iremos caminhar para uma situação de mais normalidade. Aqueles momentos, aquela incerteza, aquela insegurança, aquela claudicância, me parece que estão sendo cada vez mais arrefecidas, à medida em que a jurisprudência vai se firmando e os posicionamentos dos tribunais regionais e também tribunais superiores. É um momento realmente esse, pessoal, de que nós possamos nos qualificar. Os momentos de mudança, os momentos de dificuldade, eles servem para duas coisas, para nos engrandecer e nos fortalecer. Porque, a partir do momento em que se mudam perspectivas, você é instado ao conhecimento, instado a reflexões, instado a mudanças. E isso traz conhecimento, isso agrega valor, e isso te fortalece e te engrandece. E é isso que nós estamos fazendo, né? Quantos eventos já tivemos até mesmo aqui pela AMAT, pela OAB e por tantos outros cursos. Então, acredito muito que essa situação ela vai vir a ser estabilizada, é o que espero e é o que luto para que aconteça. Bom, o direito processual intertemporal, à luz da Instrução Normativa 41 de 2018, nós sabemos que a reforma trabalhista ela teve início de vigência no dia 11/11 de 2017. A medida provisória, aqui eu preciso fazer realmente um particular, a medida provisória ela teve início de vigência no dia 14/11 de 2017. Então, percebam que nós temos um hiato temporal. Do dia 11/11 ao dia 14/11, temos ali, valendo, né, temos como norma vigente a norma da Lei 13.467 de 2017. E a partir de 14/11, a medida provisória. A medida provisória ela veio a perder a vigência. Então, a partir de 24/4 de 2018, volta a viger a reforma trabalhista na sua redação originária, mas nós temos também esse ato de 11/11 de 2017 a 14/11 de 2017 como período em que estaria em vigor a reforma trabalhista na concepção originária. Tá bem? É importante esse ato, até por uma questão que já foi mencionada agora mesmo, essa questão da anulação de norma coletiva. O parágrafo 5º do artigo 611-A prevê a necessidade de que o sindicato de que ele deva participar como litisconsorte necessário nessas ações que objetivem a anulação de cláusula convencional. Eu atuo em uma região que há uma forte produção legiferante ali pelos sindicatos, né, nesses distintos centros de positivação jurídica. Atuo na região do Vale do Aço, de João Molevade, inclusive minha saudação aos advogados aqui presentes da nobre região. Eu tenho um carinho por todos vocês, embora não pelos processos e as instruções da Vale, porque essas realmente me fizeram perder o trem da própria Vale ontem, e foi um deslocamento um pouco complexo. Mas, enfim, brincadeira à parte, tenho muita norma coletiva, tenho uma produção de norma coletiva muito forte lá naquela região, e a minha perspectiva inicial sobre esse dispositivo foi no seguinte sentido: somente quando houvesse um pedido, como pedido principal, de anulação da norma coletiva, é que seria necessária a interveniência do sindicato. Se há um pedido de nulidade meramente incidental para um pedido, por exemplo, de diferenças salariais, não estaríamos aqui diante da necessidade de atuação do sindicato. Mas, melhor refletindo,
me parece que não é somente no caso de anulação de norma coletiva como pedido principal, infelizmente. Por quê? Porque não há, a meu sentir, legitimidade do trabalhador para pleitear a anulação da norma coletiva como um pedido principal, porque essa anulação da norma coletiva, ela projetaria seus efeitos para todos os empregados. Se o pedido principal é de anulação de norma coletiva, nenhum empregado seria mais destinatário da norma. O empregado não pode, a meu sentir, postular isso de forma principal, somente de forma incidental para fazer valer o seu próprio direito. Assim sendo, embora discorde da opção legislativa e a considere extremamente infeliz, mesmo nos casos em que se peça incidentalmente a anulação da norma coletiva, me parece que deve sim ser incluído o sindicato no polo passivo, ou pelo menos que tenha ciência para querendo se manifestar. Eu faço isso na unidade em que atuo já na triagem inicial. Como são muitos os processos em que tem, já há um modelo em que elaborei, que, havendo o pedido de nulidade incidental, o sindicato deve ser notificado. O sindicato não tem se manifestado nesses casos, mas, pelo menos, lhe foi franqueada essa possibilidade. A medida provisória, e por isso que eu tratei disso aqui no âmbito do direito intertemporal, a medida provisória, ela tratou desse tema. Ela retirou a previsão de ação individual. A meu ver, aqui a medida provisória foi extremamente acertada. Ela previu que somente na ação coletiva seria necessária a interveniência do sindicato. Agora, seria constitucional essa medida provisória? Infelizmente, parece-me que não, porque medida provisória não pode tratar acerca de direito processual, conforme artigo 62 da Constituição Federal. Daí porque padece de inequívoca inconstitucionalidade. E por que tem utilidade ainda essa inconstitucionalidade? Porque, segundo a diretriz da Instrução Normativa número 41, esse dispositivo, no direito intertemporal, deve ser aferido a partir do ajuizamento da ação. Em outras palavras, se a ação foi ajuizada pretendendo uma nulidade de norma coletiva antes da medida provisória, o dispositivo se aplicaria tanto para a ação individual como para a ação coletiva. Se ele foi ajuizado durante a vigência da medida provisória, só tem a necessidade de litisconsórcio necessário no caso de ação coletiva e não de ação individual. Então, processos que tenham sido ajuizados durante a vigência da MP e que o sindicato não tenha sido notificado, não padecem de qualquer nulidade e não merecem a extinção sem resolução do mérito. A medida provisória também trouxe o critério de arbitramento de danos morais de forma diversa da que era previsto na redação originária. Deixou-se de prever com base no salário e passou-se a prever com base no teto do regime geral. Alguns defendem que isso seria inconstitucional, porque o momento de arbitramento dos danos morais é na sentença, mas me parece que aqui se trata de indenização, de critério, de base de cálculo de indenização e, portanto, divorciado do aspecto processual, de modo que não há qualquer inconstitucionalidade. Pois bem, sabemos que temos para o direito intertemporal 3 teorias: a teoria da unidade processual, fases processuais e isolamento dos atos processuais. A teoria da unidade processual é aquela de que se aplica a lei processual em vigor quando do ajuizamento da ação. A das fases processuais, de acordo com a fase postulatória, a fase instrutória, a fase decisória, a fase recursal e a fase de cumprimento de sentença. E a teoria do isolamento dos atos processuais, que deve analisar cada ato processual de modo isolado. O Código de Processo Civil adota a teoria do isolamento dos atos processuais no artigo 14 e no artigo 1046 como regra, porque existem temperamentos no próprio artigo 1046 e também no artigo 1047. A diretriz ordinária estampada pela Instrução Normativa 41, no artigo 1º, também foi do isolamento dos atos processuais. A primeira exceção que nós temos no âmbito do Código de Processo Civil é aquela de procedimentos revogados. Se um procedimento foi revogado, ele se aplica até o final se o processo se iniciou antes da mudança. O professor Homero Batista chegou a ensaiar e desenhar com brilhantismo, né, com a sapiência que lhe é peculiar, que a Lei 13.467 teria criado um novo procedimento.
e, portanto, seria aplicável a lei velha aos processos iniciados antes até o final. Mas isso não vingou e é uma perspectiva que realmente me parece difícil de ser sustentada, embora seja muito inteligente, porque nós temos mudança na fase postulatória, no pedido, nós temos mudança na audiência, temos mudança em exceção de incompetência, temos mudança de incidentes que podem surgir no processo, mudanças na fase recursal, então é como se fosse realmente um novo procedimento. Mas não foi o que vingou. A Instrução Normativa número 41 traz 21 artigos, com foco exclusivo no direito processual, adota a teoria do isolamento, como antecipei, prevê que as regras de honorários periciais são apenas para processos iniciados após 11/11, assim como também vai dizer mais à frente que para os honorários advocatícios, somente para os processos novos, com base em todo aquele arcabouço de fundamentação que sabemos, o princípio da causalidade, o Miziara ontem explorou bastante os aspectos honorários advocatícios, então até retirei aqui da minha apresentação. Bom, a liquidação dos pedidos, a condenação do reclamante em pagamento de custas, o recolhimento de custas como condição para ajuizamento de novação, a presença do advogado como suficiente para receber a defesa, tudo isso apenas para processos novos. Eu faço aqui breves advertências, meus amigos, no que se refere a essa proibição de cumular a função de advogado e de preposto. Era muito comum se invocar o Código de Ética da OAB, que vedaria a acumulação da função de advogado e preposto. Por mais que possa, eventualmente, se questionar de uma infringência ética, a jurisprudência afirmar que se o advogado cumular a função de advogado e de preposto, ele estaria violando esse dispositivo e, portanto, teríamos eventualmente uma revelia ou uma confissão, já que agora pode o advogado estar presente sem o preposto, o que é questionável pode ele estar presente sem o preposto, mas ele pode acumular também essa função? A jurisprudência acredito que vai dizer que não, porque já dizia que não. Haveria essa infringência ética. A minha crítica sincera e respeitosa é no sentido de que o Código de Ética da OAB, ele impõe uma conduta de ordem administrativa, ele não disciplina norma de direito processual, e dizer que há confissão é uma consequência processual. Pode, então, a OAB legislar sobre direito processual? Obviamente não, assim como a magistratura também não pode. De maneira que, a meu ver, isso importaria apenas uma infringência de ordem administrativa. Mas não é a jurisprudência que nós temos hoje e não acredito que venha a ser essa a se firmar. A desnecessidade da condição de empregado e preposto apenas para audiências após 11/11 de 2017. Então, se o processo... Vejam que são duas situações distintas. A presença do advogado como suficiente para receber a defesa e a desnecessidade do preposto ser empregado. O preposto não ser empregado, isso vale para processos ajuizados antes e que as audiências ainda não tenham ocorrido. É diferente da situação da presença somente do advogado como suficiente para receber a defesa. Nesse tocante da presença do advogado como suficiente para receber a defesa, a gente tem aqui uma implicação prática muito significativa. E, inclusive, tenho percebido, que há uma certa claudicância aí na jurisprudência, na atuação em primeiro grau. Se a audiência ela for meramente inicial, a presença do advogado, e se não houver um preposto, geraria que consequência? Qual seria a consequência? Advogado presente, ausente preposto. Nenhuma? Isso é o que me parece que está prevalecendo. Se está apenas o advogado e não está o preposto, mas a audiência é inicial, não haveria qualquer consequência, porque a audiência inicial é só para tentativa de conciliação e designação, eventualmente, de perícia ou audiência de instrução. Mas há quem venha entendendo que, como o preposto está ausente, poderia já encerrar o processo para julgamento e aplicar a confissão. A meu ver, vocês precisam, nesse particular, ficarem muito atentos à notificação e à maneira como ela é expedida. Porque, ainda que haja uma menção à audiência inicial, algumas notificações saem com a previsão já de confissão, no caso de não comparecimento.
E essa notificação, ela rende ensejo a essa possibilidade interpretativa de que, ausente o preposto, ainda que presente o advogado, não há revelia, recebe a defesa, mas se aplica a confissão à reclamada. Aí vai realmente da escolha de tese que melhor favorece o seu cliente. Na minha opinião, se há uma menção à audiência inicial, até em prestígio à boa-fé, ao princípio germânico da confiança legítima, me parece que deve-se prestigiar a expectativa que foi criada, que seria somente uma audiência inicial para a tentativa de conciliação, sobretudo se o advogado tem poderes para transigir, porque atenderia aí a finalidade conciliatória. Mas é possível se defender tanto em um como em outro sentido. O que é importante que vocês estejam atentos é para o artigo 385, parágrafo 1º. Já estou observando uma certa problemática nesse particular. Se o preposto não está presente apenas o advogado, ao se designar a instrução, em tese, todos sairiam cientes da próxima audiência. No entanto, se o preposto não está presente, não vai haver uma ciência pessoal da reclamada, só o patrono da reclamada está ali presente. E aí isso, na audiência de instrução, pode gerar uma nulidade, se a secretaria da vara não expediu uma notificação postal para a reclamada, porque a reclamada depois pode alegar que não foi intimada pessoalmente e que essa eventual ausência na audiência de instrução está maculada pelo artigo 385, parágrafo 1º do CPC, que é aplicável ao processo do trabalho conforme jurisprudência mansa e pacífica do Tribunal Superior do Trabalho. Bom, se a audiência for uma audiência una ou uma audiência de instrução, a presença apenas do advogado, obviamente, vai gerar a confissão. É aquela situação, né? Está presente o reclamante, seu advogado, presente o advogado da reclamada, dizendo que está com as testemunhas. O advogado do reclamante, então, vai dizer: excelência, gostaria de ouvir o depoimento do reclamado. Ah, perdão, excelência, ele não está presente, né? Então gostaria de requerer a confissão. Seria esse o caminho natural. Agora, o reclamado presente, o reclamado ausente, melhor dizendo, mas presente o seu advogado, informando que tem testemunhas no átrio do fórum e que gostaria de ouvi-las em prestígio à verdade real. Ele tem o direito subjetivo de ouvir essas testemunhas que estão lá, mesmo ausente o seu cliente? Numa lógica de busca da verdade real, o magistrado ele pode, com base nos poderes instrutórios amplos, o artigo 765, coringa da CLT, ele pode ouvir eventualmente as testemunhas ali fora, até como testemunhas do juízo. Isso é possível. Agora, há direito subjetivo da reclamada? Me parece que não. E a súmula 74 do TST é nesse sentido. E é baseada no artigo 443 do CPC, que o juiz indeferirá a inquirição de testemunha sobre fatos já provados por documento ou confissão. Para o advogado da reclamada, ele pode argumentar, com base na doutrina do professor Marinoni, que essa confissão seria somente confissão real e não confissão ficta. Existe doutrina, existe literatura jurídica nesse sentido. Bom, eu vou me ater somente a mais 2 pontos que são cruciais dessa instrução normativa para a gente finalizar, que é a exceção de incompetência e o incidente de multa de litigância de má-fé à testemunha, esse incidente que foi criado pela instrução normativa número 41. A exceção de incompetência, segundo o artigo 11 da instrução normativa, seria aplicável somente para os processos cuja notificação seja posterior ao início de vigência da reforma trabalhista. Quanto a isso, me parece extremamente razoável, não há maiores controvérsias, mas eu chamo a atenção que na regulamentação que nós temos da exceção de incompetência, há uma previsão de que pode ser determinada a produção de prova oral. O que eu tenho observado aqui, meus amigos, para ir no ponto mais crucial, em virtude do nosso almoço, o que eu tenho observado de maneira muito deficitária na exceção de incompetência? A exceção de incompetência tem sido aviada e não se tem requerido, nessa peça processual, que haja a oitiva de testemunhas e para onde seria requerida uma eventual carta precatória. Apresenta-se simplesmente a exceção de incompetência, abre-se o prazo de 5 dias para manifestação por parte do reclamante, e depois disso, qual seria o curso normal? Não há previsão na regulamentação de que exista um despacho saneador, em que o juiz deve determinar as partes
que indiquem as provas que pretendem produzir acerca da exceção de competência. Diante dessa ausência de um chamado despacho saneador procedimental, é possível entender que já deveria ser requerido na peça de ingresso da exceção de incompetência a produção de provas por testemunha, inclusive com indicação do local onde seriam ouvidas. O conselho que eu posso dar em relação a isso é que, ao fazer a exceção de competência, já decline a necessidade de oitiva de testemunhas e para onde deveria ser expedida uma carta precatória, sob pena de, eventualmente, não conseguir viabilizar. Com relação ao incidente de falso testemunho, para finalizar, pessoal, a instrução normativa número 41, em uma intenção, me parece, saudável, em intenção realmente engenhosa e consentânea com princípios constitucionais, criou um chamado incidente de falso testemunho para que se possa eventualmente fazer a aplicação daquela multa. Esse incidente de falso testemunho, ele gera algumas problemáticas. A primeira delas é aquilo que falei em relação ao OAB. Pode, por meio de instrução normativa, criar um incidente processual? Então, o primeiro problema que nós temos é acerca do direito constitucional. Poder-se-ia criar esse incidente por meio de instrução normativa? Me parece que não, com todo respeito. Direito de defesa. O dispositivo aqui prevê que deve ser assegurado o direito de defesa, mas direito de defesa como? Em que prazo? De que maneira? Em audiência mesmo, eventualmente, se o juiz entender de maneira clara e evidente na sessão em que preside que a testemunha está mentindo, ele já oportuniza, então, que a testemunha se manifeste, ele delimita o porquê que a testemunha está mentindo e oportuniza que ela se manifeste, mas ela está lá sem advogado. O ius postulante se aplica à testemunha? O artigo 791 da CLT fala em empregado e empregador, não fala em testemunha. Aí pode o advogado da parte que trouxe a testemunha fazer a sua defesa ali? Isso pode denotar alguma interferência, alguma parcialidade da testemunha? Pode reforçar a tese de um falso testemunho? São muitas complexidades que a instrução normativa não trouxe. Me parece que o juiz pode franquear o prazo de 5 dias, por ser o prazo geral na falta de um prazo específico, e também pelo caráter consentâneo com o artigo 841 da CLT. A possibilidade de contraditório e retratação na própria audiência, me parece que isso pode ser feito, né? A questão do ius postulante que já abordamos, e a própria necessidade desse incidente, pessoal, porque essa penalidade à testemunha é uma penalidade de cunho processual, assim como nós determinamos eventualmente que o oficial de registro proceda a uma averbação na matrícula de um imóvel sob pena de multa. Alguém já viu, para se aplicar uma multa ao oficial de registro, ou a esse terceiro que deve cumprir uma ordem judicial, a necessidade de um incidente? Alguém já viu o juiz aplicar um incidente para aplicação de multa processual a um oficial de registro, a um plano de saúde? Não há um precedente, não há um parâmetro na legislação brasileira nesse sentido. Então, por mais saudável que seja a intenção, me parece que deveria essa intenção ser aviada por um projeto de lei, e não por instrução normativa. A testemunha, ela pode apresentar recurso, obviamente, na condição de terceiro prejudicado, e a retratação da testemunha, ela pode ser feita, né, segundo a instrução normativa, ela pode, mas em que prazo? Não se prevê. Me parece que deveria ser até a sentença, né? Até a sentença está franqueada num paralelo com o Código Penal. É importante que se enfrente, para finalizar, se a retratação do Código Penal afasta a multa processual da CLT. Imagine que haja a retratação. Essa retratação, ela extingue a punibilidade. Continua havendo o crime, porque, segundo a doutrina moderna penalista, o crime é fato antijurídico e típico. A punibilidade, ela está fora ali do conceito de crime. Essa retratação afasta a punibilidade e afastaria a multa processual? Me parece que sim, porque o objetivo de punir uma testemunha é fazer com que ela não induza o julgador a erro. Se ela se retratou,
digamos que o prejuízo ao exercício jurisdicional diz respeito à corte não seria configurado. E a última mesmo, para finalizar, é a quem se destina essa multa que é aplicada à testemunha. Essa multa vai para a parte contrária a quem trouxe ou ela vai para o erário? A legislação e a instrução normativa não abordam essa questão. Há quem diga que deveria ir para a parte contrária, a parte contrária a quem indicou a testemunha. Mas algumas vezes a parte que indica a testemunha tem o depoimento em seu próprio desfavor. O reclamante indica uma testemunha e ela prejudica o próprio reclamante. Então, vai para o reclamante ou vai para a reclamada? E outra coisa, a testemunha, ela é uma parte? Ela é um auxiliar da justiça? Essa é a pergunta que me parece resolver os problemas. A testemunha não é auxiliar da justiça, segundo o artigo 149 do Código de Processo Civil, mas ela colabora com o Poder Judiciário. Ela tem uma função muito mais assemelhada a um auxiliar da justiça do que a parte. E as multas impostas aos auxiliares da justiça, segundo o próprio 149 do CPC, são revertidas ao erário, daí porque esse é o meu posicionamento, embora seja uma questão extremamente tormentosa. Meus amigos, então, em uma rápida pincelada, já que, na verdade, isso era muito mais para abrir o apetite e para trazer reflexões, muito mais para que possamos refletir, eram essas as considerações. É importantíssimo que tenhamos serenidade, maturidade para superar essa fase difícil, para nos qualificarmos, para nos fortalecermos e nos engrandecermos, como disse no começo. Importante que não sejamos iludidos de que são só flores, mas que também não nos transformemos em seres sofridos, porque, como diz Ariano Suassuna, o pessimista é um chato, o otimista é um tolo e o bom mesmo é ser um realista esperançoso. Muito obrigado, senhores.